Exato. Vamos começar. Temos aqui o Lucas, o Dani, a Vivi. Sejam muito bem-vindos. O pessoal vai se chegando. Como vocês sabem, todo o conteúdo é gravado porque nós estamos subindo na plataforma online do NUC, essa plataforma gratuita, o qual a gente tem como objetivo contribuir para que você vivencie uma quarentena mais produtiva, focada, e por conta disso esse movimento de falar dos hábitos. Né? A gente está seguindo 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e mesclando com outros livros, né, Sol, que acabam trazendo e agregando conteúdo sobre como modificar maus hábitos e adquirir bons hábitos para você atingir os seus objetivos. Então, nesse primeiro momento, vamos fazer um follow-up, né, amiga, sobre o que a gente conversou ontem. Sol? Eu não estou conseguindo ouvir direito. Eu estou tentando arrumar aqui meu microfone. Eu vou passar aqui o slide. Tá. Estou tentando colocar o som. Estou vendo só a movimentação da boca. Tá bem, eu vou seguir um pouquinho por aqui. Só vou pedir para vocês seguindo os slides que eu não consigo alterar. Tá bem? Bem-vinda, professora Nori. A gente está aqui agora conversando um pouquinho sobre as tarefas. Então, ontem nós falamos para vocês se aprofundarem na síntese do primeiro hábito. Então, nós compartilhamos um vídeo com vocês, né, sobre o hábito de ser proativo. Lembrando que proatividade não é aquela proatividade comum, né, no que tange da empregabilidade, é a proatividade de eu não ser reativo. E nós colocamos um desafio de você dar o seu 1%. Então, o seu 1%, que de ontem até hoje você se propôs, né, se propusesse a fazer um movimento para começar a caminhar rumo a essa transformação. É por isso que a gente veio te perguntar aqui nesse movimento, né, Sol, como que foi dar esse 1%? Exatamente. Como é importante a gente olhar para esse 1%. Exatamente. Vocês querem compartilhar ou a gente pode seguir? Vamos seguindo, Sol. Acho que tá dando um delay. Recordando, gente, como que a gente faz para mudar um mau hábito e transformar bons hábitos? Tudo começa quando eu consigo mapear quais são os gatilhos que startam em mim esse hábito positivo ou negativo. E eu preciso descobrir o que acontece antes de eu ter vontade de assistir novela ao invés de ler um livro, por exemplo. Qual é a rotina que você faz depois que esse gatilho vem, que esse desejo vem? E qual é a recompensa que a gente usa? Então, o nosso cérebro, ele usa o hábito para que ele tenha que parar de tomar micro decisões e foque em macro decisões. E o primeiro passo dessa mudança, como a gente compartilhou com vocês, é o processo de identificar o ciclo do meu hábito. Ok? Então, nesse primeiro movimento a gente passou, a gente só está fazendo esse review aqui porque a gente vai entrar no próximo hábito que é muito importante, que é o processo de eu definir objetivos e metas. Né? Só que para eu definir objetivos e metas, eu preciso entender que as minhas estruturas cerebrais antigas, elas estão muito enraizadas às vezes na minha vida. E daí o meu desejo de mudança, ele vai se tornar tão forte quanto esses hábitos ruins que estão enraizados, a partir do momento que o meu desejo de mudança for ficando forte. Mas como é que eu fortaleço o meu desejo de mudar, sendo que por muito tempo eu tive esse hábito improdutivo? Praticando o meu 1% de proatividade. É por isso que a metodologia desse livro, antes dela falar de meta, antes dela falar de objetivo, ela começa com a proatividade. Tem um porquê disso. Eu preciso me conectar com aquele pequeno movimento
para fortalecer o meu músculo do desejo e com isso fazer esse ciclo começar a girar positivamente. A gente teve até um comentário no YouTube hoje de um pessoal que veio dizer, nossa, eu achava que 1% era pouco, né? Ai, não, nem vou começar, já não consigo começar já dando um grande passo, é melhor eu nem começar. E não, pelo contrário. Eu e a Sol, a gente sempre fala do lema, né? Se eu melhorar 1% por dia, em um ano eu melhorei mais de 300%. E às vezes a gente acha que a gente já tem que começar colocando uma carga super pesada. Então, se eu vou ler, eu vou ter que ler um livro inteiro. Se eu for estudar, eu tenho que estudar por horas, né, Sol? E a gente, não. Primeiro passo para qualquer mudança é eu equilibrar minha capacidade de produção. O P, né, e o CP. O que é isso? Eu vou dar o meu 1%. Então, se o seu 1% for conseguir estar aqui ouvindo isso hoje, você já é um merecedor desse movimento. Se o seu 1% foi assistir o vídeo do YouTube, por isso que a primeira atividade era assistir um vídeo do YouTube, era algo simples, né, só? Era algo tranquilo de ser realizado. Por quê? Porque é o primeiro movimento que vai fortalecendo o seu músculo do desejo e vai fazendo essa estrutura cerebral que está aí te ingestando e se desfragmentando para a gente construir o que é produtivo, o que é positivo. Que e acreditar nesse porcento, né? De fato, entender que esse 1% ele é uma evolução e ele é importante. A gente está trazendo aqui para vocês um pedaço por vez, um hábito por vez, é porque é necessariamente assim que precisa acontecer. Né? Todas as vezes a gente relembra e retoma isso com os nossos alunos, com os nossos clientes. É degrau por degrau. É 1%, né? Então, a gente hoje vai conversar muito sobre a meta, né? Segundo hábito, porque a gente também precisa olhar, antes de mais nada, olhar para o momento agora, para a minha evolução de agora, para o meu 1%, e acreditar que ele vai se somar com toda essa movimentação que eu estou proposto a vivenciar. Exatamente. Bom, vamos para o hábito número 2, então? O hábito número 2 é comece com um final em mente. E daí a gente tem uma perguntinha para fazer para vocês. Qual é o seu final desejado? O que você quer com essa mudança de hábitos? Por que você está aqui no webinar? Por que você se dispôs a participar desse movimento? E eu entender qual que é o meu final desejado é me lembrar o porquê que eu comecei. Então, tem muitos alunos nossos que começam um ano com uma clareza do porquê estão começando o ano. Ah, é passar no vestibular, é o que aquele diploma da faculdade vai significar, é o que aquela pós-graduação traz, e às vezes, ao longo dos meses, isso vai se perdendo. Então, olhe para você agora e se pergunte, por que eu estou gastando o recurso mais precioso que eu tenho hoje, que se chama tempo, para estar aqui? Por que eu quero me mover para sair da chamada né, zona de conforto para ir para um outro nível? Porque se eu não colocar isso, né, se eu não tiver essa clareza da onde que é o meu estado atual e para onde que eu quero ir, eu não consigo ter objetivo na minha mudança de hábito. Aí vira ou fazer atividade física porque o blog diz, ou estudar porque minha mãe quer, né? Ou participar desses movimentos online, né? Então, estamos vendo vários cursos gratuitos desse treinamento. A gente aqui mesmo está trazendo uma movimentação para você olhar um pouquinho para si, olhar um pouquinho, e online, é gratuito. E porque tudo isso está muito aberto e muitas pessoas não conseguem vir participar. Não estão conseguindo. Então, lá, quando a gente começou, há 35 dias atrás, quantas pessoas tinha? 100 pessoas? E por que isso vai se perdendo? E agora, né, temos feedback de vários treinadores fazendo essa movimentação online, estando fornecendo vários conteúdos de modo gratuito para que as pessoas possam se desenvolver. E por
por que as pessoas não estão conseguindo participar dessas movimentações? Participar e tirar proveito desses conteúdos? A grande resposta, né, o que tanto o hábito atômico quanto os 7 hábitos vem trazer e outras metodologias que a gente estuda na neurociência traz, é que as pessoas ao longo da jornada se esquecem do porquê começaram, se desconectam do seu propósito, da sua missão. Por isso que nós trouxemos uma ferramenta que a gente utiliza dentro do núcleo de carreira para ajudar vocês a construir uma frase da sua missão. Né? Então, a gente, de fato, vai caminhar para isso, porque se a gente não começar com o final na nossa mente, se esse movimento que a gente está fazendo aqui até dia 5 de maio não tiver com o final da nossa mente, né? Provavelmente a gente desista ao longo do caminho de mudar, porque mudar é desafiador. Para isso, a gente vai fazer essa ferramenta aliando 2 pontos: a nossa imaginação, porque essa é uma frase que vocês vão escrever, isso vai para um mural, isso vai para a porta do guarda-roupa, né? Isso vai, de fato, para a tela do seu celular, aliado à consciência, que é o fato de trazer luz, consciência sobre os seus talentos. Então, a gente vai passar para a ferramenta para ser algo mais dinâmico, para que vocês possam ir fazendo com a gente. Então, papel e caneta na mão, né? Bora lá, papel e caneta na mão, para vocês fazerem esse exercício. Nós vamos explicar, ele vai ficar como tarefa até amanhã, então se você tiver dúvidas na execução desse exercício, pode chamar a gente pelo WhatsApp, pelas nossas redes, a gente vai deixar tudo à disposição na descrição do vídeo também, para quem for assistir gravado, ok? Existem 6 passos para eu escrever a minha missão. Então, se eu quero praticar o hábito de começar com o final na minha mente, eu tenho que seguir um passo a passo para isso, ok? O passo número 1 é: identifique suas 5 principais características ou talentos. Escreve aí, de 1 a 5, quais são seus 5 principais talentos. Quando você pensa sobre você, quando o seu melhor amigo fala de você, quando sua mãe fala de você, quais são os 5 pontos positivos, características positivas que você tem? Escreveu? Nós vamos para o passo número 2. Se você escreveu, por exemplo, assim: sou criativo, como característica número 1. No passo número 2, você vai descrever os comportamentos que indicam que, de fato, você é criativo. Você sabe que a gente não acredita em promessas, né, Sol? Então, se você falou que você é criativo, prove pra gente agora, né, Sol? Que, de fato, você é. Quais são as ações que você pratica no seu dia a dia que demonstram que a criatividade é uma das suas principais características? Ok? Tudo bem? Bom, passo número 3. Quais são os seus 5 principais objetivos pessoais ou profissionais que você quer atingir no período de 1 ano a partir de hoje? Porque missão, gente, é diferente de visão. Visão é o que eu quero ser daqui 5 anos. Missão é o que eu sou agora e o que eu quero conquistar dentro do prazo de 1 ano. Então, o que você espera atingir? Quais são suas metas, seus objetivos, seus sonhos pessoais ou profissionais? Então, nós listamos 5 talentos ou características, os 5 comportamentos que comprovam isso, e agora a gente está dizendo quais são os nossos 5 objetivos. O passo número 4, a gente gosta de acrescentar, principalmente para quem está vivenciando um momento profissional, né? Como a gente sabe que no nosso vídeo vamos ter empreendedores assistindo, né? Só o pessoal da universidade também assistindo.
A gente gosta que você, gostaria, né, que você, se você está vivenciando esse momento profissional da sua vida, atrele esses objetivos a um objetivo financeiro palpável. Principalmente pelo momento atual que a gente está vivenciando de crise. Então, atrele essas metas pessoais ou profissionais a algo palpável, ok? Se você é o nosso estudante de vestibular, se você está no ensino médio, atrela esses objetivos que você colocou no passo 3 a algo palpável, visualizável, por exemplo. Passar no vestibular, tá? Mas qual que vai ser o símbolo que vai concretizar que você passou? É o dia que você ligar para sua avó dizendo, vó, passei? É o dia do trote? É o dia que vão raspar a sua cabeça? Né? Então, coloque aqui um objetivo que vai concretizar e somar que, de fato, você atingiu essa listagem do passo número 3. Tudo bem por aqui até agora? Só vá para o passo 5 depois que você cumprir os 4 primeiros passos. Tá bom? Obrigada, Vi. Passo número 5. Você vai voltar lá no passo número 1. E daquelas 5 características que você escolheu, você vai selecionar só 3. Então, quais são aquelas características que é você nu e cru? Aquilo que não tem como tirar de você. Você era assim antes da crise, durante a crise, vai continuar sendo após a crise? Ok? Vai lá e circula quais são as 3 principais. Porque é exatamente com essas 3 principais que nós vamos elaborar a sua missão. Gente, o passo número 6, né, Sol? A gente é suspeita para falar porque a gente é apaixonada por escrever a nossa missão. Primeira vez que eu fiz esse exercício, sabe quando derrama lágrima de tão emocionante que é quando você vê essa frase na sua vida? É muito forte. Você vai pegar uma folha em branco à parte, ok? Lembrando que essa frase você vai fazer e refazer até chegar numa que te agrade, ok? Você vai escrever assim: minha missão é ser. E nesses 3 pontinhos você vai pôr as 3 características que você escolheu. Minha missão é ser criativo, estudioso, comprometido. Estou dando um exemplo, tá, gente? Por meio de... Resume aqui quais são os comportamentos que mostram que você é criativo, comprometido. Tá? Tô pegando aqui um exemplo aleatório. Para conquistar e selecione o seu principal objetivo. Se você pudesse escolher uma única coisa para realizar esse ano, que te faria feliz, que te traria a sensação de realização, de satisfação, escreva ela agora no final dessa frase. Então, a sua missão, gente, é ser o melhor de você, percebeu? Se comportando congruente a isso, para atingir a sua principal meta. Não é lindo esse exercício? Eu acho ele sensacional. Vou pedir para a Sol passar para o próximo slide, só para a gente mostrar para vocês um pontinho específico dessa fala, né, Sol? Para a gente ter uma boa missão, uma visualização bacana, tem que ter 5 ingredientes básicos, certo? Sol? Acho que está travando o microfone dela. Eu vou comentar, então. Quais são os 5 ingredientes básicos para que a gente, de fato, veja se eu escrevi uma boa missão para pôr como visualização, para colar essa frase, né, de fato, aí do meu guarda-roupa, colocar de fundo de tela do meu celular. Tem que ser uma frase positiva,
Tem que ser algo visual, ou seja, que eu consiga me visualizar realizando isso. Que seja construída com o verbo no presente, que me gere emoções positivas e tem que estar ligada única e exclusivamente a mim. Ok? Então, esses são os ingredientes básicos para que a gente possa ter uma boa afirmação para nos acompanhar nas mudanças de hábitos daqui para frente. Né? Eu sou muito suspeita, porque acho que quando a gente faz a nossa missão, isso alinha os nossos princípios, está conectado com os nossos valores, né? O nosso cotidiano se torna muito mais leve, porque é exatamente quando eu olho para a minha missão que eu consigo dizer sim ou não ao movimento. Né? Então, eu vou começar a escolher coisas que são congruentes à minha missão e eliminar coisas que são antagônicas à minha missão. Exatamente. Aqui é um outro movimento de como descrever a sua meta. Então, tem duas maneiras, né, de você escrever, e aqui, nesse caso, para você eliminar um mau hábito. A tarefa que a gente quer deixar para vocês é escrever a sua missão. Então, quem não conseguiu escrever aqui com a gente, que tire um tempinho, e, na verdade, tirar realmente um tempinho para você. Como a Milena falou, eu só consigo sentir essa emoção e a missão é muito forte se de fato eu parei para fazer isso e fiz isso comigo mesmo, né? A gente só consegue fazer e realizar algo se tem esse propósito, se tem essa missão, se tem um porquê muito grande fazer. Então, eu não vou mudar um hábito por qualquer porquê, né? Tem que fazer muito sentido para mim. Então, essa é a tarefa que a gente quer deixar para você nesse momento. Você fale, escreva, pense o porquê você está buscando mudar esse mau hábito ou criar esse novo hábito. Isso é muito importante você entender. E tão importante quanto ter uma meta é ter um método. Então, a gente vai falar muito sobre isso amanhã, mas é muito importante você entender que, além de ter uma meta, você precisa ter um método, você precisa ter um sistema para colocar em prática, né? Porque um ganhador ou um perdedor, ele tem a mesma meta. Né? Ele pode olhar e analisar, quero ler um livro. Né? E para eu ganhar e para eu perder, a meta é a mesma. Para ele sair do papel, precisa realmente fazer sentido. Né? E esse sentido vem atrelado tanto a essa missão que a gente começou a falar com vocês, quanto ao sistema que eu escolho para colocar isso em prática. Exatamente. Esse foi o nosso bate-papo de hoje sobre hábitos. Lembrando que cada hábito é um degrau para essa escalada. Então, ontem nós falamos sobre o ciclo do hábito, sobre proatividade. Hoje a gente trouxe um exercício. Hoje a gente trouxe um exercício sobre missão, para que você tenha de fato o final, né? Como ter o final em mente, né? Como diz o livro, né? Para que eu tenha esse final em mente, eu tenho que entender qual é a minha missão, ok? Amanhã a gente vai falar, como a Sol falou, sobre que sistema me ajuda nesse processo. Não é só sobre eu ter o objetivo em mente, ter o final em mente, ser proativo. Eu preciso fazer o que é importante. Para fazer o que é importante, a gente vai contribuir com você trazendo muitas ferramentas e insights, né, Sol, de como fazer essa roda girar, tá? A gente vai finalizar aqui a gravação deixando vocês abertos para tirarem dúvidas. O nosso WhatsApp está à disposição. Assim que você escrever a sua frase, estiver fazendo o exercício, compartilha conosco. Vai ser muito bom, de fato, conseguir contribuir para que você tenha essa missão clara. Obrigada, pessoal.